Queridos irmãos, queridos amigos, ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Mais um ano se findou e até aqui nos ajudou o Senhor. Irmãos, embora vivendo em um tempo de turbulência no nosso país, com Deus a vitória é garantida. Nós vamos compartilhar com os amados irmãos e amigos o texto bíblico de 2 Crônicas, capítulo 31, versículos 20 e 21, que dizem assim: E assim fez Ezequias em todo o Judá, fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus, e toda obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos para buscar a seu Deus, ele a fez de todo o seu coração e prosperou. Amém? A vitória com Deus. Este é o título desta mensagem. Queridos irmãos, queridos amigos, Deus é a nossa vitória. Quando Jesus ressuscitou, Ele venceu todos os nossos inimigos. Hoje, não precisamos mais ter medo de nada e nem de ninguém, porque Jesus venceu todos. O nosso Deus é maior do que todos os nossos inimigos. Mesmo quando passamos por dificuldades, somos mais do que vencedores, porque nada pode nos separar do grande vencedor, Jesus. Quando colocamos a nossa confiança nele e o obedecemos, todos nós somos vitoriosos. Ezequias foi um grande homem de Deus, um importante rei de Judá. Foi ele quem reformou a religião do povo de Deus, restituindo o culto, a Páscoa, os sacrifícios e abolindo a idolatria do meio do povo de Deus. O texto diz que, mesmo assim, depois de toda a sua fidelidade, o inimigo representado por Senaqueribe, o temido rei do império da Assíria, o tentou destruir. Acontece que Ezequias era um homem temente a Deus e não quis lutar sozinho, mas pediu forças ao Senhor. Como lutar com a ajuda de Deus? Nós vamos refletir no exemplo de Ezequias e aprender como enfrentar os problemas com a ajuda de Deus. O primeiro exemplo, ser fiel. Em 2 Crônicas, capítulo 31, versículos 20 e 21, diz assim: E assim fez Ezequias em todo o Judá, fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. E toda obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei, nos mandamentos, para buscar a seu Deus, ele a fez de todo o seu coração e prosperou. Vimos aqui, meus queridos irmãos, que como Ezequias, nós também devemos ser fiéis ao Senhor em todo o tempo, em toda obra, em todo lugar, em todo Judá. E com integridade de todo o nosso coração, e assim liberar a bênção de Deus como Ezequias, que prosperou por causa de sua fidelidade. A fidelidade, meus irmãos, faz com que o inimigo não tenha legalidade
para nos derrotar. O segundo exemplo, depender de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 1, diz assim: depois destas coisas e desta verdade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e invadiu Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vemos neste texto, meus irmãos, meus amigos, que mesmo sendo fiéis, enfrentamos lutas que servem para nos ensinar a depender de Deus para tudo em nossa vida. Enquanto estivermos neste mundo, enfrentaremos lutas e obstáculos que servirão para engrandecer o nome de Deus em nossas vidas. O terceiro exemplo, tapar as fontes para o inimigo. Nos versículos 3 e 4, dizem assim: teve conselho com os seus príncipes e os seus homens valentes, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro, que se estendia pelo meio da terra, dizendo: por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? Vimos nesta passagem que Ezequias teve uma ideia maravilhosa, pois para subir a Jerusalém é muito alto e a pessoa vai subindo devagar. Por isso, o povo de Deus fez fontes de água nas subidas para que conseguissem chegar no alto da cidade ao caminhar. Essas fontes, meus irmãos, eram um alívio para o caminhante da cidade santa, mas para os inimigos seria uma força para derrotar o próprio povo de Deus. Por isso, Ezequias resolveu tapar todas as fontes. Junto com o povo, fizeram isso. Assim, o inimigo não iria usufruir de sua água, nem mesmo ter forças para subir ao alto de Jerusalém. Irmãos, do mesmo modo que Ezequias procedeu, nós também precisamos aprender a tapar todas as fontes do inimigo em nossas vidas. Esgotar tudo aquilo que alimenta o pecado. Enfraquecer o inimigo de nossas vidas para que não nos alcance mais alto na presença de Deus. O quarto exemplo, restaurar os muros. No versículo 5 diz assim: e ele se animou, edificou todo o muro quebrado até as torres, levantou o outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Irmãos, vimos neste texto que os muros da cidade estavam defeituosos e precisavam ser reformados e reforçados para que, quando o inimigo chegasse, já sem forças, não conseguisse romper as barreiras. Desse modo, meus irmãos, também nós precisamos restaurar os muros de nossas vidas e nos proteger contra toda a investida do inimigo, tapar as brechas para não ser pego de surpresa. Irmãos, a palavra de Deus diz que o inimigo anda ao nosso derredor,
procurando uma brecha para nos tragar e penetrar nas nossas vidas. Tenhamos cuidado, meus irmãos. Ezequias fez 3 coisas para reforçar a proteção do povo de Deus. Ergueu torres nos muros para que soldados estivessem de vigia, olhando de onde vem o inimigo e anunciando qualquer perigo. Isso significa vigilância, estar alerta a todo tempo. Marcos capítulo 14, versículo 38. Outro muro por fora do muro, já reforçado e com torres. Isso significa colocar alguém por perto, estar cercado por outras pessoas para não correr risco de ser pego sozinho. Isso é possível através da comunhão na igreja com os outros irmãos. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Mais armamento para o povo. Isso significa preparação para a batalha. Todos devemos estar armados com a armadura da fé. Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 17. Quinto exemplo, fortalecer o coração. O versículo 6 diz assim: pôs capitães de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e falou-lhes ao coração, dizendo: de nada adiantaria enfraquecer o inimigo, tapando as fontes de água, restaurar os muros, fazer torres, outro muro por fora e armar o povo, se estes estivessem com o coração temeroso e desanimado. Ezequias falou ao coração do povo para que ficassem mais animados para lutar e confiantes no Senhor. Por isso, meus irmãos, precisamos nos equipar para a batalha, mas também nos preparar interiormente, ter força espiritual para batalhar. Sexto exemplo, crer que Deus é maior. Os versículos 7 e 8 dizem assim: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Irmãos, vimos aqui no texto que, além de tudo, é preciso ter fé de que Deus é maior do que tudo e do que todos. A fé de Ezequias era em um Deus que tem o braço forte e que luta as nossas batalhas. Sétimo exemplo, receber a vitória por intervenção divina. Em 2 Crônicas, capítulo 32, 2 Crônicas, capítulo 32, versículos de 21 a 23, diz assim: então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes, os príncipes e os chefes do arraial do rei da Assíria, o qual, envergonhado, voltou para sua terra,
onde, entrando na casa de seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Assim, livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Assíria, e da mão de todos, assim de todos os lados o protegeu. E muitos traziam a Jerusalém presentes ao Senhor e coisas preciosas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disto foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Irmãos, vimos que nesta batalha Ezequias não teve que fazer nada além de ver Deus defendendo ele dos seus inimigos e, como diz o texto, ele teve paz por todos os lados, porque o Senhor o defendeu. Do mesmo modo, meus irmãos, meus amigos, nós também, quando confiamos no Senhor, Ele nos defende e intervém ao nosso favor, derrotando o nosso inimigo. Portanto, deixe Deus lutar por você. Creia no Senhor, que luta por você e te defende, porque Ele é maior do que tudo e do que todos. Quando somos fiéis ao Senhor, aprendemos a depender de Deus no meio das dificuldades. Quando tapamos as fontes que o inimigo encontra em nossas vidas e reconstruímos os muros para nos proteger, ficamos livres de muitos desgastes. Por isso, meus irmãos, meus amigos, precisamos fortalecer o nosso coração e crer que Deus é sempre maior para intervir de forma poderosa. Portanto, meu irmão, meu amigo, lute com a ajuda de Deus. Amém? E que Deus assim nos abençoe.